Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Nelson Oliveira, que veio nos falar sobre hipnoterapia. Não é magia, é neurofisiologia. O Dr. Nelson Oliveira é terapeuta cientista, podemos colocar assim. Hipnoterapia, trabalha em hipnoterapia clínica, não é? Exatamente. E programador de neurolinguística e também aí anda a dar palestras aqui em Portugal, não é, Dr. Nelson? Sim, é verdade. Obrigado pelo convite, mais uma vez. O seu programa é excelente e espero mais uma vez destas trazer um tema bastante interessante. O tema que, como estava a dizer, de hipnoterapia não é magia, é neurofisiologia. Representa muito o desmistificar o que é que o transe hipnótico pode trazer, o que é que a hipnose possa fazer de bem no indivíduo. Nestas palestras que estão a ser dadas, procura-se então retirar estes mitos que são associados à hipnose. A hipnose é uma prática clínica psicoterapêutica com um estado alterado de consciência, em que nós acedemos ao inconsciente. Não ficamos inconscientes, acedemos ao inconsciente. Associamos que nós utilizamos 5 a 10% do cérebro, como é na gíria falado. Na realidade, o que é que faríamos com a outra parte do cérebro? A outra parte é inconsciente. Então nós podemos aprender com a hipnose como aceder a essa parte inconsciente do cérebro, trabalhar com ela e fazer curas emocionais ou até físicas. E essa é a nossa máxima agora aqui a trabalhar. Bom, quando nós falamos em hipnoterapia, a primeira pergunta é o que é a hipnose? E nós associamos a hipnose aqui a palco. Hipnose de palco, os tais fenómenos de palco em que vemos a pessoa a fazer de galinha, a falar outra língua, a esquecer o nome. Isso são fenómenos de hipnose, mas não tem terapia por trás. Se bem que num espaço clínico podemos fazer os mesmos fenómenos para associar um processo clínico terapêutico. Mas num espaço clínico não é isso que se faz. Não necessariamente vai ocorrer isso, peço desculpa. Exatamente, claro que não. Não necessariamente vai ocorrer fenómenos dentro de um trabalho, numa sessão de hipnoterapia. Nem é tão necessária e nem sequer se verifica que seja procedimento de fazer. Se bem que o terapeuta pode decidir fazer, no sentido até de provar à própria pessoa de que ela está em transe hipnótico. E quando se fala provar, já é provar à pessoa que está num processo neurológico e não mágico, para que ela perceba o seguinte: ei, sou eu que estou a produzir este estado em mim. Não é o indivíduo que tem poderes mágicos sob o domínio da minha mente. Bom, mas se a pessoa acreditar nisso também vai ajudar. Mas é um processo neurológico e não mágico. Então, o que é a hipnose? Quando nós falamos em hipnose, a pessoa diz assim: será que eu vou adormecer? Será que eu vou ficar inconsciente? E realmente é um processo que é semelhante ao sono, que é semelhante ao ficar inconsciente. Às vezes deixamos ouvir o terapeuta, deixamos sentir o corpo, temos sensibilidades corporais ou imaginárias, confabuladas como se fosse um sonho acordado. E não é estar a dormir, nem é estar inconsciente. É gerado por um processo de indução. Indução é o terapeuta que vai começar a dizer certas palavras, com uma certa cadência, com uma certa sonoridade, com um certo ritmo, que vai produzir estados interiores alterados. É em que o paciente está nesse processo de autossugestão pelo terapeuta, mas é sempre o paciente que aceita entrar naquela sugestão, porque ele, se traz um problema, ele é o primeiro indivíduo a querer ser cuidado, a ser tratado. Então o terapeuta vai ajudar nesse caminho. Bom, mas nem todas as pessoas conseguem entrar em transe, é verdade. Olha, pessoas com deficiência neurológica não vão conseguir. Pessoas com dificuldade de atenção, concentração, foco ou imaginação não vão conseguir. E mesmo assim, nós questionamos o seguinte: atenção, concentração, foco e imaginação são faculdades que trazemos desde criança. Quem é que não brincou de imaginar? Com uma caneta, imaginar que é uma nave espacial, ou com um carrinho, imaginar que está a andar num determinado campo. Todos nós brincamos com aquele jogo de imaginação. Quem é que não lê um livro e está a inventar a personagem na cabeça? Aquela rua em que a Rosa vai caminhando com aquele vestido, A gente começa a imaginar logo isso na cabeça. Só de eu dizer isso, a gente já criou a nossa imagem da Rosa com aquele vestido. Bom, então quando a gente está a ler, estamos a trabalhar com essa parte neurológica de criar uma nova forma de ser. Se for agradável, vai resultar. Se não for agradável, não vai resultar. Ou vai resultar negativamente. Desde 1677 nós tivemos a primeira
apresentação dentro da área clínica, dentro da área científica, que corpo e mente estão intimamente ligados. E a hipnose trabalha com as duas componentes, com a ligação da mente ao corpo, corpo à mente, e de sabermos trabalhar com esse processo neurológico. Então, o que é que acontece se nós formos procurar um hipnoterapeuta no gabinete? Bom, o hipnoterapeuta, que tem um poder mágico, vai dizer: fecha os olhos, a pessoa cai logo caída para o lado. Claro que não. A pessoa é convidada a ir ao cadeirão, primeiro é estudada, faz uma anamnese, que é a história clínica do paciente, é convidada a ir ao cadeirão. E porquê é que vai ao cadeirão? Para relaxar todo o corpo. Relaxar o corpo, poder fechar os olhos, para um olhar interior. Quando ela faz esse olhar interior, vai permitir formar imagens com a nossa parte frontal do nosso cérebro e parte anterior do nosso cérebro, da nossa nuca, que é o occipital, em que nós vamos criar imagens interiores, vamos dar uma concentração, um foco interior, em que o terapeuta vai elicitar, vai invocar estados negativos ou estados indesejados que a pessoa viveu na sua vida, e ela vai observar novamente aquela forma de ser. E quando ela observa essa recordação, o terapeuta, utilizando as técnicas, vai solicitar à pessoa fazer a diferença que faz a diferença. Bom, hipnose não é magia. Ela não vai alterar factos da vida. O que ela vai alterar é os pensamentos, as emoções e os sentimentos em relação a esses factos. E não é que a gente melhora muito mais. Porque a gente, às vezes, na vida presente, estamos a repetir processos aprendidos de um passado. Isto é, eu aprendi no passado que quando a minha mãe via um gato e gritava, eu aprendi a ter medo de gato. Então, quando eu tenho 18, 19, 17, o que for, outra idade, que vem ali um gato, eu vou imitar a minha mãe. Então eu aprendi com ela. E a gente pergunta: ei, porquê é que tens medo de gatos? Ah, porque eu aos 17 anos entrou um gato dentro de casa, do vizinho, eu vi o gato e gritei. Desse primeiro momento fiquei com fobia de gatos. Bem, mas o gato ia-te fazer mal. Não, o gato até se vinha para enroscar em mim e eu só de ouvir enroscar em mim já estava cheio de medo. Bem, quem é que tinha medo de gatos lá em casa? Ah, era a minha mãe, porque uma vez o gato atacou-a e disse: meninos, tenho medo do gato. Então eu aprendi. Bom, eu, destes anos, quase 10 anos de terapia, nunca ninguém foi tratar fobia de tubarão, de leão, de crocodilo, de cascavel, nada disso. Bem, mas esse, se eu visse na rua, é que ia mesmo ter medo. E isto não estou a criticar quem tem medo. Estou a dizer é que os medos que são irrefutáveis, o medo da barata, nunca ninguém foi para o hospital atacado por uma barata. Nunca aconteceu isto na vida. Então porquê é que eu tenho medo daquela barata? Qual é a forma de pensar, de imaginar que eu tenho? Isso é tratado. Isso é neurofisiologia. Bom, quando eu entro num gabinete e a pessoa é convidada a entrar em transe, a fechar os olhos, a respirar e a entrar todo naquela cadência que o terapeuta vai trabalhar com ela, nós pretendemos atingir umas certas ondas cerebrais, consideradas as ondas cerebrais θ. E estas ondas cerebrais θ, o que é que vão produzir? São muito semelhantes ao sono REM. O sono REM é quando nós atingimos em hora e meia ou 2 horas de sono, nós atingimos 3 a 5 minutos de sono REM. É onde o nosso cérebro faz uma reciclagem de emoções, de pensamentos, de sentimentos. Então quer dizer que a gente precisa dormir 7 ou 8 horas para atingir, se calhar, 15 a 20 minutos de sono REM. Então quando estamos num processo de hipnose, 30 minutos, 45 minutos, em que conseguimos estar em ondas θ, nós estamos a produzir um estado interior como se estivéssemos a dormir 16 horas. E isso é impressionante. E se nós, com o contínuo trabalho com a hipnose, em que o terapeuta nos vai ensinar a entrar em auto-hipnose, então quer dizer que eu, num processo de auto-hipnose de 15 a 20 minutos, eu produzo uma noite de sono. E aquilo é terapêutico para mim. E não é magia. Mesmo que seja um processo de imaginação, visualização, pode parecer magia, eu na realidade estou a despertar dentro de mim ondas θ que vão produzir este efeito no meu organismo. Fisiológico. Exatamente, eu estou a curar-me. E depois destas ondas θ, se o terapeuta aprofundar e com a continuidade do paciente, e se ele for facilmente indutor ou que se deixe levar no processo de curativo, ele vai atingir outras ondas que são as chamadas ondas delta. E essas sim, são associadas àqueles mitos que a pessoa diz assim: eu fiquei inconsciente, deixei de sentir o meu corpo, deixei de ouvir a voz do terapeuta. Eu não adormeci ou não adormeci? Não adormeceu. O terapeuta está lá para garantir que você não vai entrar em sono biológico, que poderia acontecer. Tem que garantir é que está em ondas θ, em ondas delta, para estar nesse estado interior. Então quando atinge as ondas delta, não está a dormir, está num processo de transe mais profundo, semelhante a um sono bastante profundo, mas que continua a visualizar e imaginar coisas no interior dele. Bom, nós podemos observar que estas reações neurológicas são reações típicas a um verbo expressado. Tudo que eu pensar, sentir ou emocionar, eu vou despertar dentro de mim reações.
E não é que elas são visíveis com a imagiologia? Colocamos uma pessoa dentro de uma ressonância magnética e dizemos assim: recorde o momento mais feliz da sua vida. E ela vai despertar uma área do cérebro. E nós vemos, ok, felicidade está nesta área do cérebro. Recorde o momento mais infeliz da sua vida. E ela vai despertar outra área do cérebro. Uma pessoa que seja deprimida, que esteja continuamente em estados negativos, nós começamos a observar que a área do cérebro da infelicidade é muito maior do que a área da felicidade. Então nós vemos assim, uau, então é por isso que a pessoa é infeliz, porque ela tem tão trabalhado o músculo da infelicidade que é muito mais fácil para ela pensar negativamente que positivamente. Então o terapeuta vai ressignificar estados de felicidade, vai ampliá-los e vai fazer das formigas, que era a felicidade, elefantes. E da infelicidade, que eram elefantes, passá-los a ser formigas, porque muitas das vezes a infelicidade que a pessoa tem é a insegurança que tinha na escola, que já passou. Era o pai que era alcoólico e que batia na mãe e que ela assistia e que já passou. Era aquela gravidez que foi tão difícil que a pessoa vivenciou e que já passou. Situações de vida que agora está tudo bem. Então porque é que a pessoa que treinou tanto aquele músculo agora não aceita libertar? Então nós vamos trabalhar. Em 2008, um psicólogo, que é o Richard Davidson, começou a fazer um estudo fantástico com monges budistas, em que até havia um título que era com o Matthew Richard, que era a pessoa mais feliz do mundo. Bem, ele não era mais feliz do mundo. Ele era, na parte neurológica, que eu trouxe esta metáfora também para atrair a população em massa, ele tinha uma área do cérebro que era muito maior da felicidade comparativamente a nós. Ou seja, quando punhamos lá dentro, ele imagina uma situação muito feliz da sua vida. Era uma grande área. E a nós diziam assim, imagina uma grande situação da sua vida. Bem, a nossa situação... Estava procurando. E a área é muito mais pequenina. Então nós dizemos, o Matthew Richard tem uma área muito maior de felicidade que nós. Tu vê lá, a pessoa mais feliz do mundo. Agora imagina que era nós fazermos isto com os casais. Meu amor, amas muito. Vamos para a ressonância magnética e vemos qual é a área quando ele a imagina e vemos que é deste tamanho. E quando era o homem a fazer à mulher, meu amor, amas muito. E ela tinha uma área muito maior. Bem, então ela ama muito mais o marido que ele a ela. Claro que não. Mas é neurologia. Nós observamos quais são as áreas que estão ativas. Então, nós quando estamos nesse tipo de reações, o terapeuta o que irá verificar é qual é que é o não verbal que a pessoa expressa com determinadas emoções. Ele não tem lá um processo de ressonância magnética e tem um processo de autoavaliação, de avaliação de não verbal que a pessoa expressa, ou até verbal e emocional que expressa determinados sentimentos, e ele, reconhecendo a neurofisiologia, irá saber assim, ok, a pessoa está a dar muito valor a isto e menos àquilo. Então este é o esquema que ela tem. Bom, e o que acontece quando nós estamos num ambiente clínico? Vai haver um relaxamento físico, que é só relaxar fisicamente, com alteração do ritmo da respiração, vai haver alterações de sinais vitais, batimento cardíaco vai baixar, tensão arterial vai baixar, há um relaxamento físico total e começa a haver movimentos involuntários. Tal quando a gente adormece no sofá, ouvir a televisão, sem nos apercebermos, nós começamos a induzir um estado de transe. Então quando a gente começa com aquele sono tipo de mexido, parece que estamos assim um espasmo rápido, então nós possivelmente estamos com essas alterações involuntárias, ou porque estamos em transe induzido pela televisão, ou então só é uma alteração de um estado involuntário porque estamos quase a cair do sofá ou uma coisa assim. Mas no processo de clínico isso pode acontecer e é um sinal de estar em processo clínico interior. O que é que nós vamos fazer? Não é magia, é neurofisiologia. Então nós vamos verificar quais são os pensamentos, emoção e sentimento que a pessoa tem e alterar os resultados. Se nós alterarmos pensamentos, se alterarmos emoções, se alterarmos sentimentos, certamente que se forem alterados num estado positivo desejado, a pessoa vai atingir o resultado que deseja na vida dela. É uma reprogramação. Não é? É uma reprogramação, exatamente. E é diferente de, consegue-me apagar memórias. Não conseguimos apagar memórias. Se essa sua memória está tão treinada em si que está sempre a recordar-se, a formiga passou a ser elefante. O que nós vamos fazer é desse elefante-formiga. Nunca vamos tirar para que você saiba sempre libertar isso. Então essa raiva, tristeza, culpa, medo, que estamos sempre a assistir, a ansiedade, estamos sempre a assistir, não é que é uma autossugestão de um estado indesejado? A pessoa que está sempre com ódio de outra, não está sempre a recordá-la? Não está sempre a recordar, eu odeio aquela pessoa, não quero mais aquela pessoa na minha vida, aquela pessoa está sempre... Quanto mais a recordar, mais a vai recordar e manter na vida dela, e mais a vai odiar. Estamos a levantar um peso no nosso braço direito, sempre a recordar esse estado negativo, esse estado indesejado. Bom,
Nós em Portugal estamos muito bem representados na hipnose. E eu considero, e já estive no Brasil, e Austrália e Inglaterra, onde se verifica o estado da hipnose. E nós estamos tão bem representados a nível nacional. Os hipnoterapeutas que vão à televisão, e falo na minha diretora clínica, a doutora Rosa Basto, tem feito um excelente trabalho. Nestes últimos anos que ela tem com a sua rúbrica na TVI, tem demonstrado efeitos tão positivos que temos verificado nas pessoas, e tal como estudos demonstram, há uma grande efetividade, resultado rápido e eficaz na pessoa. Claro que pessoas que nos procuram às vezes com 25 anos de depressão querem fazer uma sessão e curar. Bem, não é possível. Ela tem tantos hábitos rotinizados ao longo de 25 anos de autossugestão negativa. Era bom que numa única sessão isso acontecesse, e aí eu podia dizer que foi magia. Mas não, isto é tudo um processo neurológico. E nós em Portugal estamos muito bem. Temos terapeutas bem credibilizados, bem avançados, e eu falo da minha mestra, a doutora Rosa Basto, com este método da terapia, o método de terapia Diamante, tem revelado os maiores resultados, maior efetividade, em menos tempo, sem efeitos secundários, sem utilização de medicação. Claro que não estamos a dizer que não queremos a medicação na vida. Queremos é que ela tenha uma ajuda a transpor a dificuldade da vida, não a manter naquilo. A pessoa que toma um ansiolítico, ela sai da ansiedade, só sai se libertar a emoção. A pessoa que tem uma depressão, sai da depressão, só sai se libertar as emoções, os pensamentos e os sentimentos em relação à depressão. E é isso que é o nosso processo neurológico, de entrar nesses esquemas terapêuticos para curar definitivamente a pessoa e ensiná-la a curar-se, a autocurar-se. Isso é neurofisiologia, e é possível de aprender e executar. Dr. Nelson, eu sei que teríamos aqui horas e horas a fio a falarmos desse assunto, não é? E que é muito pertinente e que está tendo grandes resultados, não é? Mas o ouvinte que queira assistir a vossas palestras ou que queiram ter contato com a hipnoterapia através de vocês, como que deve proceder? Olha, através do site e através do buscador, aquele motor de busca mais conhecido de todo o tempo, que é o Google. Basta escrever Clínica Doutora Rosa Basto, vai logo aparecer o site, e num determinado tema tem lá os cursos e vai aparecer palestras, e esta palestra está a ser executada, já foi em Leiria, e breve vai ser em Lisboa, Porto, Coimbra e Santarém, vai ser também entretanto, e pode encontrar aí as datas e as intenções e outros cursos que estamos a fazer, inclusive dentro da hipnose, e um que vai ser agora lançado dia 15 de setembro, tem a ver com respiração, um processo de transe através da respiração que leva o indivíduo a libertar emoções densas na sua profundidade, um processo muito interessante. Se aceder ao site, vai ter todas essas informações, inclusive das clínicas que temos no país e dos processos terapêuticos que são executados, inclusive os hipnoterapeutas que lá estão a trabalhar, que são os assistentes que seguem a clínica da doutora Rosa Basto no método de terapia Diamante. Por isso que através do site conseguem complementar todo este estado que estamos aqui a falar. Agradecemos aqui a presença do Dr. Nelson Oliveira mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado. Grato pela sua presença. Obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.